Boa noite, povos e povas! Estamos aqui outra vez neste mesmo bate-local, neste mesmo bate-horário, para batermos um papão a respeito de ilusão? Será que eu deveria começar hoje assim? Boa noite, iludidos e iludidas! Eu acho que ia combinar melhor, hein? A gente vai ter que conversar muito seriamente hoje de quanto a gente se ilude nesta vida. Né? Aliás, é interessante isso, né? Muitas vezes a gente fala assim que eu tive uma desilusão, e aí a gente escuta que só se desilude nesta vida quem é iludido. Então, se você já teve uma desilusão, eu já tive, então estamos todo mundo junto, vamos bater um papão hoje, tá bem? Só que antes disso, vinheta no ar. Muito bom, meu povo. É isso. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho em cima de um texto, né, que é óbvio que eu não vou fazer da minha cabeça, que eu não sou nem doida, em cima de um texto da Irmã do Fogo, que fala um pouquinho sobre ilusão. E ela fala, e em cima do que ela fala a gente pode confiar, né, que nós todos somos grandes iludidos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né, o quanto a gente se ilude das coisas, das pessoas, das situações e o pior de tudo, de nós mesmos. E aí que a coisa pega, né? Então, assim, vamos tentar entender um pouquinho. O que é uma ilusão? A ilusão seria você pensar coisas que são completamente fora do que é a realidade. Quando a gente fala em realidade, as pessoas falam, mas tem várias realidades. Não vamos filosofar muito, porque senão a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Né? Vamos tentar entender um pouco, óbvio, que a realidade depende da cultura, depende do país, tá bom, tudo certo. Mas vamos pensar a gente aqui com a gente mesmo, né? Como é que a gente pode se iludir em relação à realidade? Bom, quando você, por exemplo, estipula para você metas absurdas, metas de vida que nem você nem ninguém são capazes de seguir, né? Um comportamento completamente fora do normal, né? E aí vem outra discussão, mas o que é normal, o que não é? Vamos parar com a filosofia, vamos entender a coisa o mais seco possível para a gente conseguir chegar no meio termo aqui, né? E até mesmo essa questão cultural, você de repente você assume uma filosofia de vida, uma cultura de vida que está completamente descolado da realidade vigente. Bom, vamos tentar entender isso direitinho, colocar os pinguinhos nos is para a gente conseguir se encontrar dentro desse processo, né? Primeiro vamos entender quais são as causas maiores que podem levar uma pessoa a viver de ilusão, né? Então, assim, primeiro, em primeiríssima instância, as nossas próprias limitações. A gente conhece muito pouco, né? Embora quem se diga espiritualista conheça um pouco do lado de lá, tal, mas a gente não tem uma amplitude muito grande das coisas como elas são. Eu sempre gosto de falar, nossa, hoje eu falei, essa semana eu falei em tanta aula isso, mas eu vou repetir. A gente sempre enxerga por uma fresta de porta. A gente não tem muita noção de realidade de passado, de realidade de futuro, daquilo que nos cerca em termos de espiritualidade, etc. e tal, mas, enfim, as nossas limitações, então, nos ajudam muito a nos iludir perante as coisas, né? E fora isso, sentimentos, emoções, na maior parte das vezes, não caminham junto com o nosso lado racional. Né? Então, a gente deixa, muitas vezes, se levar por sentimentos, por emoções, e esquece um pouco da racionalidade. E isso faz a gente se descolar de uma realidade, de uma lógica, né, uma linha reta aí. Outras coisas mais que fazem a gente se iludir, por exemplo, carências, né? Então, assim, às vezes a pessoa está tão carente que ela se ilude com a primeira pessoa que ela encontra na vida. Né? Ela acha que é o príncipe encantado, acaba virando um sapo, né? Se desilude justamente porque se permitiu iludir.
Estou dando alguns exemplos bem básicos aí, mas mais ou menos para a gente entender do que a gente está falando, né? Por exemplo, a gente pode também se iludir com desejos. Aí eu tenho uma vontade tão grande de, sei lá, conhecer o Japão, que eu não tenho dinheiro para conhecer o Japão, e aí eu vou me iludindo nesse desejo, eu vou embarcando nessa fantasia que está completamente descolada da minha realidade. Culpas também fazem a gente descolar da realidade, né? A gente viver numa ilusão em relação às nossas próprias culpas, e aí nós já vamos bater um papo já com isso, né? Que tem a ver com falta de auto-perdão, falta de auto-amor, nós vamos bater um papo com isso. Mas também a culpa dos outros. A gente impõe em algumas pessoas determinadas culpas que elas não têm, né? Nem teria obrigação nenhuma de assumir, né? Traumas. Hoje, gente, não tem nada que faça a gente estar iludido mais do que um trauma, né? Então, assim, eu tive um trauma de infância e esse trauma de infância, ele distorce tudo aquilo que eu penso sobre aquele determinado assunto que eu passei o trauma. E isso interfere na realidade da vida inteira. É uma coisa interessante. Frustrações, né? Também, né? São coisas um pouco mais simples, mas também podem me descolar da realidade, me fazer viver ilusões na minha vida. E assim, gente, das ilusões, como eu falei para vocês, talvez a pior de todas as ilusões seja a autoilusão, né? Porque, assim, ao contrário das ilusões de fora, se é que eu posso dizer que é ao contrário, as ilusões de fora, muitas vezes, elas são causadas por um excesso de emoção e sentimento. As ilusões de dentro, a autoilusão, é justamente a falta deles. Eu corto todas as minhas sensações e os meus sentimentos. Então, todo iludido, segundo Emance, de novo, né? Quando eu pego pesado, eu falo que é ela, que é para vocês não ficarem com, né, com ranço comigo. Não sou eu, é Hermance. Segundo Hermance, todo iludido pensa muito e sente pouco. Puxa, mas por que pensa muito e sente pouco? Porque a gente muitas vezes não se permite sentir. E nós vamos desenvolver isso já também. Vamos aos poucos, né? Quer dizer, o iludido ou autoiludido, ele constrói uma autoimagem que ele mesmo cria de quem ele é, e esta autoimagem ele vende para a sociedade, para as pessoas que estão em volta dele. E muitas vezes ele cria esse padrão dentro do que aquilo que a cultura onde ele vive exige, né? Então, vamos supor, eu invento para mim mesmo que eu sou uma pessoa competente, responsável, inteligente, que eu dou conta de tudo na minha vida, que eu, quando tenho um problema, eu passo por cima e eu continuo cumprindo as minhas metas. Está servindo a carapuça para alguém aí? Quase ninguém, né? Tenho certeza que não serviu para ninguém, não é perfil de ninguém aí. E aí, o que eu faço com... Estou passando por cima dos meus sentimentos. Então, quando eu sinto angústia, eu passo por cima, quando não sei o quê. E aí eu vendo essa imagem para as pessoas que estão à minha volta, de que eu sou, né, a pessoa, meu nome é trabalho, né, que eu sou uma pessoa competente, que eu sou uma pessoa disciplinada. E pior, né? Você vende isso para fora e, como a gente está conversando, pior de tudo, é comprar essa ilusão, né? Acreditar que você realmente é tudo isso que você coloca. Puxa, Paula, então você está falando para mim que eu não tenho nenhuma dessas competências, dessas, né, responsabilidades, então eu sou o quê? Não, eu não estou falando nada disso, não. Você pode ter, mas com certeza você também tem sentimentos e emoções que te afligem, que te atingem, tanto positivos como negativos, durante vários momentos do dia, e que talvez você não precisasse passar por cima. O fato de você ter angústia, de você ter medo, de você ter culpa, não te transforma em alguém menos competente. Você não precisaria passar por cima para acreditar que você é uma pessoa legal, que vale a pena, e nem para vender o seu peixe para fora, né? Então, é assim, o que acaba acontecendo é que a gente tem tanto medo
de assumir as nossas deficiências e as nossas dificuldades, assumir as nossas, vamos colocar aqui entre aspas, inferioridades, né? Que a gente acaba criando uma miragem para nós mesmos, olha que maluquice, e para as pessoas que estão à nossa volta. E aí, isso foi de uma entrevista que a irmã se deu, justamente falando de auto-ilusão e de ilusão. Tem um momento que tem uma pergunta fantástica nessa entrevista que fala assim, e os espíritas? Para quem é espírita, está vendo a live, né? Para quem é espiritualista, se safou dessa, olha que beleza. E os espíritas são iludidos? E a resposta da irmã é assim, vou responder de forma caridosa e amorosa. Olha o tamanho de crenca. Aí ela começa uma lista assim, irmã é um doce, ela jamais dá uma chapuletada, ela é maravilhosa, mas assim, na doçura dela, a gente tem que engolir alguns sapos importantes, mas ela fala assim, os iludidos ambiciosos podem chegar ao ponto da usura, o iludido dominador chega ao ponto de virar um manipulador. O iludido vaidoso acredita numa supremacia pessoal. O iludido cruel chega ao crime. O iludido astuto passa pelos caminhos da intransigência. O iludido presunçoso chega à arrogância. Agora, o iludido que tem esclarecimento espiritual, ele vai bater no exclusivismo, ostentando qualidades que são verdadeiros adornos frágeis, com os quais esnobam a superioridade que supõem possuir. Difícil, né? Difícil isso, mas é bem real. Em relação a determinadas doutrinas, agora eu vou arrebanhar todo mundo, espiritualistas. A gente acha, sinceramente, que pelo fato da gente saber um pouco da vida após a morte, a gente se transforma num ser superior, né? E não é bem assim que acontece. Tanto é que isso não estava sequer nos ensinamentos do Cristo, como proposta de atingir a angelitude. O que estava nos ensinamentos do Cristo? Sentir realmente com o coração e fazer pelo outro, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fechou. Falava alguma coisa de conhecer a vida espiritual, de saber de reencarnação, de conhecer a codificação de Kardec, de conhecer sobre Exus da Umbanda e etc, etc. Nada, né? Então, assim, o que acaba acontecendo é que a gente vai se galgando em cima do conhecimento que a gente tem, e existem várias doutrinas espiritualistas que prezam por muito estudo e muito conhecimento, inclusive abarcando outras ciências, e isso está perfeito, não tem nada de errado nisso. O errado é a gente achar que por causa de todo o conhecimento que a gente tem, a gente passa a ser autossuficiente. Eu conheço tanto, eu sou tão maravilhoso, tão espetacular, que eu já não preciso de mais nada e mais ninguém, eu me basto. Olha eu escondendo a miragem aí, né, fazendo uma miragem de maravilha e escondendo todas as minhas deficiências, as minhas dificuldades. E o que é mais maluco de tudo isso é que a gente tem um discurso de carência, de humildade, de saber que somos cheios de defeitos, afinal de contas, estamos num mundo de provas e expiações, ainda temos muitas coisas a resgatar, e piriri, e pororó, mas se coloca numa posição de salvador do mundo. Eu sei todas as respostas da humanidade. Não é uma coisa meio doida isso, né? Então, assim, eu sei que muitos de vocês que estão escutando vão falar, mas eu não sou assim. Ótimo, manda brasa aí, né? Mas, assim, escute, porque muitas vezes a gente não é, mas a gente fica ou está em determinadas situações. Vou dar um exemplo, né? Ser, por exemplo, o conselheiro espiritual de todo mundo da família. Ai, a gente sabe que você é espírita, você estuda muito, você conhece muito, então dá um conselho aqui.
A gente querer ajudar uma coisa. A gente se colocar à disposição para ajudar é espetacular, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Agora, a gente ser o dono da verdade e sair daí falando para o outro o que ele deve ou não deve fazer segundo as nossas crenças, aí tem uma diferença gigantesca. E tem reencarnação, coitado. Ele não acredita em vida após a morte. Ai, como ele vai sofrer. Gente, nós não somos a última bolachinha do pacote. Graças a Deus, porque a última bolachinha do pacote tem toda quebrada. Aí, nesse ponto, a gente é assim, porque a gente é tudo quebrado mesmo. Né? Então, assim, a gente cria uma estampa, timbrado, ó, pá, um carimbo, dependendo da religião. Né? Então, assim, e aí, pior ainda, julga a própria religião, cria a sua estampa segundo a sua religião e começa a criar estampas em pré-julgamento para as outras. Ah, todo batista veste assim, fala assado, acredita cozido, né? Estuda torrado, sei lá. Ah, todo um bandista é açaí assado, cozido, torrado. Todo espírita, ele fala, acontece, pensa de tal forma. Então, assim, e aí começa a viver como um escravo da própria estampa que se colocou em si mesmo, né? E no caso da religiosidade aí, de nós espiritualistas, a estampa é o cara que conhece muito, o cara que estuda muito e o cara que pode ajudar o outro porque ele tem muito conhecimento e será? Pode ajudar, não tenha dúvida. Sempre a gente pode ajudar. Quando eu não tiver o que falar com o outro, eu posso fazer uma prece. Mas eu também preciso me ajudar. Me ajudar no sentido de ser uma pessoa humilde, de entender que talvez a minha, entre aspas, verdade, a minha estampa, não seja a melhor estampa possível. E talvez o outro não conheça tanto quanto eu, mas talvez ele faça muito mais do que eu. Né? E entender que se nós estamos todos no mundo de provas e expiações, não tem esse negócio de um ser top de linha, o outro ser uma tranqueira. E quando eu falo isso, eu estou falando, inclusive, nesse antagonismo que a gente tem de se achar uma porcaria, de se achar cheio de defeitos e ser o superior para lidar com o problema alheio. Então, nem uma coisa nem outra. Nem eu sou a mosquinha do cocô do cavalo do bandido, e nem eu sou o suprassumo da maravilha, né, e o arrimo do planeta Terra com todo o meu conhecimento. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa começar a vencer os grilhões dessa escravidão que a gente se colocou nos nossos próprios sentimentos e entender que em dias eu estou para baixo, eu não estou bem. Outros dias eu estou legal, eu estou bem. Então, assim, a gente não é nem uma tranqueira, nem o suprassumo da verdade. A gente é ser humano. A gente tem as nossas dificuldades, sim, mas a gente também tem muita qualidade. E isso é sair das ilusões. Enxergar de verdade quem eu sou. Sem medo da sombra. Porque é óbvio que a gente tem sombra, gente. Não tenha dúvida que a gente tem sombra. Mas sabe o que acontece? A gente faz uma fantasia tão grande do que possa vir a ser a nossa sombra. Ai, eu não quero olhar para dentro de mim porque devo encontrar um monstro de 7 cabeças. E aí, segundo Hermance, muitas vezes a gente perde várias encarnações porque não olha para si mesmo. Perde várias encarnações se iludindo. Então, assim, talvez seja desconfortável você olhar para quem você é, mas aí você vai descobrir, talvez
deficiências, a gente também tem uma força gigantesca para chegar na luz. Então, você aqui dentro, você tem o seu lado sombra, as suas dificuldades? Sim, temos. Todo mundo aqui sente inveja, todo mundo sente raiva, todo mundo sente ódio, todo mundo tem orgulho, todo mundo tem egoísmo. Nós temos tudo isso dentro da gente. Mas a gente também tem caridade, a gente também tem amor, a gente também tem paciência, a gente também tem empatia, a gente também tem compreensão, a gente tem uma porção de coisa em diferentes porcentagens, até no mesmo dia, que a gente vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Então, assim, entender que a gente pode sair do que a gente chama aqui de... Irmã se coloca como faixa de segurança sentimental. O que é isso? São os sentimentos que eu me dou o direito de sentir, as emoções que eu dou o direito de ter, até página 2. Então, assim, eu sei que até aqui eu consigo, mais do que isso, bloqueia, para, caso encerrado. Por quê? Porque é a minha faixa de segurança. Só que você, ao não ultrapassar a sua faixa de segurança, você esteja se bloqueando de um aprendizado necessário. Então, assim, às vezes, vale a pena a gente tentar ousar um pouquinho, tentar se conhecer um pouquinho mais, tentar se dar o direito de ter outras emoções, outros sentimentos mais aflorados, porque eles existem, isso não tem dúvida, eles estão aí, né? O que acaba acontecendo é que você bota aí alguma coisa por cima. Então, na verdade, essa faixa de segurança, ela é outra ilusão, porque eles existem e eles estão fervilhando aqui dentro de você. Só que você bate um troço em cima e faz de conta que ele não aparece, mas ele está lá. E ele impede você de crescer como pessoa. Então, olha para ele. Olha para o seu orgulho, olha para o seu egoísmo, olha para a sua inveja, olha para o seu ódio, olha para todas essas coisas que a gente não gosta de olhar. Olha para ele e fala: oi, tudo bom? Você está aí? Legal, vamos bater um papo. Por que você está aí? Por que você está me incomodando? Né? Qual é o motivo? E as coisas vão ficando aos pouquinhos mais claras. E eu tenho certeza que não é fácil, mas é necessário. É a única forma que a gente tem de fazer a dita cuja da reforma íntima, né? E que é condição sine qua non para que a gente consiga viver no mundo de regeneração. Bom, para terminar, a irmã se até dá a receita do bolo, a irmã é um doce, gente, ela é tão boazinha que ela sempre dá um caminho para a gente seguir. O que eu faço para não ser tão iludido na minha vida? Então, vou ver aqui, tem uma listinha, ó. Primeiro, faça as pazes com suas imperfeições. Não ache que seja o fim do mundo, porque você tem, eu também tenho, todo mundo tem, tá tudo certo, né? Faça as pazes. Você é uma pessoa além das suas imperfeições. Você é a pessoa que tem as imperfeições, mas também tem as qualidades. Então, tá tudo certo. Abandone padrões fixos. Aprenda a se valorizar com respeito. Ou seja, você não tem que agir como todo mundo. Padrão fixo, já está pré-estipulado, é assim que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia, ou que todo mundo lá no centro faz, ou que todo mundo no meu trabalho faz. Óbvio, não vamos sair da casinha para ficar maluco, mas assim, em algumas coisas a gente usa mais criatividade, a gente usa mais simpatia, mais jogo de cintura, só faz a gente ganhar. Outro, tenha coragem de descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Ou seja, olha para você. O que você quer de verdade para você? Não viva a sua vida como os outros querem que você viva. Entenda o que você quer para você de verdade. Tenha autoaceitação e auto-perdão. Sabe por quê? Muitas vezes a gente olha para as nossas bobagens e às vezes são dificuldades tão que dói tanto na gente que a gente não consegue mais continuar. Então, aí entra um negócio chamado auto-perdão. Fez, se perdoa.
Jesus não falou que a gente tinha que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? O outro sim, mas você também. Nós estamos incluídos nesse processo. Auto-perdão, tá? Depois, domine o seu perfeccionismo. Ser falível não nos torna inferiores. Então, você não precisa ser perfeito 24 horas por dia. Você pode ter momentos de queda. Faz parte do ser humano. De novo, auto-perdão. E principalmente autoaceitação. E aí nós vamos caminhar com outro troço. Auto-amor. Olha que difícil, mas vamos chegar lá. Valorize afetivamente as suas vitórias. Sabe aquela coisa de que eu me acho uma porcaria e quando eu acerto, eu não faço mais que a minha obrigação? Tá tudo errado, gente. Primeiro, se achar uma porcaria, tá errado porque você é filho de Deus. Segundo, quando você acerta, se parabenize, se dá um presente. Olha lá, fala, eu fiz tal coisa, deu certo, eu consegui, eu acertei. Ué, vai tomar um café com uma amiga, vai tomar um sorvete, compra uma roupa, vai pegar uma flor, não sei, se dê um presente, se parabenize, você merece isso. É do mesmo jeito que a gente parabenizar o outro, estimular o outro faz bem, com a gente também faz muito bem isso. Só estimula as nossas qualidades. E por último, descubra qualidades e coloque-as a serviço do seu crescimento. Então, aquilo que eu falei, a gente tem lá o rascunho do mapa do inferno, que são todos os nossos defeitos? Tem, tá bom, mas a gente tem as qualidades também. Aprenda a conviver com as duas coisas. A hora que você olhar o seu lado escondido com um pouco mais de segurança, você vai entender que tem o defeito, mas também tem a qualidade que vale a pena. E é por isso que a gente está aqui, né? Para a gente estimular as nossas qualidades cada vez mais. Vocês estimulando aí e eu aqui. E, que nem a gente sempre conversa, todo mundo de mãozinha dada e a gente vai se aguentando nos nossos defeitos e se estimulando nas nossas qualidades e vamos todo mundo seguindo em frente. E hoje era essa a conversa que eu tinha com vocês. É uma conversa um pouco mais complicada, mas acho que deu para entender. E se vocês tiverem também dúvidas, vai procurar a Hermance, vai estudar a Hermance, porque a Hermance do Fô é um negócio que vale a pena a gente estudar um pouco. E, por último, a gente sempre dá para vocês uma ideia de uma instituição. Então, eu trouxe para vocês... Gente, eu descobri uma instituição que eu nunca tinha falado, e que eu achei ela genial, chama-se teto.org.br. Teto de casa mesmo, teto.org.br. Descobri que essa é uma instituição que está em 18 países da América Latina, e no Brasil ela trabalha há 14 anos. O que eles fazem? Eles constroem moradias, principalmente moradias emergenciais, em lugares de urgente.